Fala galera, tudo jóia? Depois de algum tempo aí, ó, mais uma vez aqui com vocês, canal Papo Nada Sério, um vídeo da semana. Isso aí, não podemos deixar de passar por aqui para falar um pouco com vocês acerca dessa temática tão importante. Então, preste atenção aí, o canal Papo Nada Sério vai entrar no clima Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, trazendo para vocês um tema maneiro. Vamos ressaltar aqui a importância do papel dos grandes personagens da literatura negra, tanto no século XIX como no século XX, que alavancaram mais do que nunca esse trabalho tão importante, que é o resgate da história e da cultura afro-brasileira, tá? No quadro da nossa sociedade. Então, já, o canal Papo Nada Sério traz para vocês esse tema e espera que todos vocês se conscientizem da importância que existe em todos nós reconhecermos os direitos que temos em comum e respeitarmos também as diferenças. Então, já eu volto com vocês. Literatura negra. É isso aí, gente. É um tema muito interessante, muito importante, até certo ponto polêmico, mas que entra no rol, tá? Os muitos plurais, né, usados pelo movimento negro unificado no Brasil e outras frentes de defesa à política, tá, de reconhecimento da cultura e história afro-brasileira no Brasil, a justamente trilhar esse caminho de busca de lutas, né? A literatura negra ela surge justamente como uma forma de resistência a todo desmame, a toda imposição, né, racista que foi feita, né, no nosso país desde muito tempo atrás, mas que infelizmente traz os seus efeitos maléficos até os dias de hoje. Então a gente vai poder falar um pouquinho, né, sobre a literatura negra enquanto, tá, movimento, um instrumento de resistência dos povos afro-brasileiros, tá? E nós também que buscamos sempre falar e apregoar a questão da igualdade na sociedade. Beleza? Ok? Direitos iguais, oportunidades iguais para todos. A gente sabe que durante muito tempo isso aí não foi possível. Hoje, já observamos uma movimentação muito maior nesse sentido, né, em vários setores da sociedade, para que isso possa ser reconhecidamente feito. E nós queremos então ter essa participação. Então, falar um pouco sobre literatura negra hoje nos ajuda a lembrar esse papel importante e trazer a todo esse resgate da história e da cultura afro-brasileira. Beleza? Ok? Então, o que vem a ser a literatura negra de fato? Qual foi o objetivo quando se traçou a possibilidade de resgatar e de usá-la, né, como ferramenta, como instrumento de luta pelo reconhecimento dos direitos da população negra no país, no Brasil? Bom, segundo definições básicas, né, de muitos autores que falam sobre a questão da literatura negra e seu reconhecimento da sociedade, a literatura negra entende-se por uma produção literária cujo objetivo, cujo sujeito dela é basicamente justamente os escritores e escritoras negras, né, aqueles que por suas vivências, pela questão da sua subjetividade enquanto ser, né, eles querem tecer narrativas poéticas, tá, e assim dar, né, a sua contribuição na cultura nacional, o que é muito importante. Mas vale lembrar que no começo ela serviu muito mais como uma forma de resistência. E quando nós falamos de literatura negra, não falamos de tempos atuais, nós falamos de vários anos, né, quase séculos atrás, quando os primeiros afro-brasileiros, negras e negros, alguns até escravizados e outros alforriados nessa época, ainda falando do período que o Brasil não tinha essa trágica realidade, né, que era a escravidão africana aqui, alguns autores surgem com esse objetivo, de levar à frente essa luta. E um dos instrumentos, conforme destacou, é a escrita, né? A escrita é publicar seus pensamentos, publicar suas vivências. E isso era feito muito
graças à intervenção de alguns jornais da época que tinham um cunho abolicionista e que aceitavam receber esses instrumentos, né, esses escritos e publicados. Mas claro que, para que não houvesse nenhum tipo de revés, né, por parte dos senhores escravos, né, aqueles que apregoadamente defendiam a escravidão como meio de manter a economia do país, né, sempre em alta, para que eles não viessem a sofrer, tá, essas oposições e até perseguições desses grupos, eles acabavam escrevendo e assinando seus textos com pseudônimos, ou até deixando, né, que outros autores famosos, né, brancos, acabassem assinando seus escritos, certo? Ok? O que mudaria aí depois de algum tempo. Então, a literatura negra e os seus personagens começaram então a ganhar um papel fundamental nessa luta, né, na disseminação pela igualdade, tá, racial no país. Nós vivemos, infelizmente, aí uma questão histórica com relação a isso tudo, onde a figura do africano, do afrodescendente, do negro e da negra, discriminados de maneira tão nociva, né, e reduzidos a figuras sem tanta significação, né, tanta significância aqui no nosso país. E sem dúvida, esses pioneiros na luta pelo reconhecimento, tá, da negritude, da cultura negra, né, da história negra, eles foram aqueles que começaram a galgar o caminho, abrir o caminho para que os atuais movimentos pudessem então surgir com força e fazer esse resgate da melhor forma possível. Tá? Bom, embora se fale, a gente vai falar inclusive basicamente acerca disso, o conceito de literatura negra ainda, né, no começo da segunda metade do século XVIII, XIX, e a gente pode citar vários personagens que puderam encabeçar, tá, esse início. Nós queremos citar apenas alguns aqui que de fato tiveram um papel fundamental para que isso pudesse acontecer. Por exemplo, quem já ouviu falar de Luiz Gama? Nasceu, tá, justamente durante a vigência do que nós chamamos de Lei do Ventre Livre, portanto ele nasceu livre, certo? Ele era filho de um comerciante português viciado em jogo, tá, e de uma negra chamada Luísa Maim, que também era uma negra livre, era alforriada, certo? E aí com 10 anos de idade, ele foi vendido pelo seu pai, tá, como uma forma de pagar suas dívidas de jogo, só que ele cometeu aí vamos dizer assim, uma infração grave, né, porque pela lei o seu filho não poderia ser escravizado, uma vez que ele tinha nascido na vigência da lei do ventre livre, e ele era então livre, né? Era um negro, era um afrodescendente livre e não poderia de jeito nenhum ser vendido, mas acabou sendo. E aí ele trabalhou dos 10 aos 18 anos como escravo, né, doméstico, prestando serviços mais leves, vamos dizer assim, dentro da casa do seu senhor, até que ele foi então conscientizado, né, e alfabetizado por um estudante de direito, né, que viu o seu interesse nos livros, ensinou a ler, ensinou a escrever, né, o instruiu, ele começou a ler, ele tornou-se advogado página, né, e passou então a defender causas importantes, né, chamado do advogado dos negros. Então, nos tribunais, ele conseguia a libertação de negros irregularmente mantidos em cativeiro, inclusive negros que se encaixavam, né, no perfil dele, que tinham nascido durante a vigência da lei do ventre livre, mas que de forma errada e irregular, né, foram mantidos como escravos. Inclusive defendendo negros que haviam assassinado seus senhores, né, e mostrando, conseguindo provar as circunstâncias em que isso acontecia, ele conseguia muitas vezes também a absolução desses afrodescendentes, né? Então ele teve um papel fundamental
nesse trabalho de apoio, né, e de resistência à escravidão no Brasil e conseguiu libertar muitos de seus irmãos dos trabalhos forçados, né, e continuarem como escravos. Isso, sem dúvida, é uma coisa fundamental, ou foi fundamental naquela época para que esses movimentos continuassem a ganhar força. Então, o movimento abolicionista no Brasil teve força por conta desses elementos, né, dessas figuras memoráveis, a exemplo aí do Luiz Gama. Falando ainda há pouco sobre Luiz Gama, um grande advogado negro, né, que defendeu causas de seus irmãos, causas praticamente perdidas, mas que ele, com todo o talento, né, que lhe era peculiar, conseguiu reverter a favor dos seus irmãos. E ele foi um exímio escritor também, né? Tanto que a gente está estudando essa questão aí. Ele fazia muitos escritos, muitos deles publicados em periódicos, né, que eram jornais menores que existiam naquela época, dentro do século XIX, tá? E que dava, né, o espaço para que novos escritores pudessem, então, publicar seus poemas, seus contos, né, suas prosas, romances e assim sucessivamente. Eu tinha comentado anteriormente que até para evitar sofrer todo tipo de retaliação por parte dos senhores escravistas da época, eles acabavam escrevendo, né, essas prosas, esses contos, esses poemas, e assinavam apenas com pseudônimos. Você tem uma ideia, o Luiz Gama, essa figura, né, tão importante dentro do movimento abolicionista brasileiro no século XIX, ele tinha vários pseudônimos, né, como, por exemplo, Afro, Getulino, Barrabás, né, alguns pseudônimos que ele utilizava para poder publicar os seus escritos. E no seu primeiro livro, lançado em 1859, né, tinha como tema Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Mas às vezes assinei como Getulino, né, que eram os seus pseudônimos. E tratava-se de uma coletânea de versos satíricos, logicamente fazendo aí críticas, né, críticas cômicas ao modelo de governo que existia na época, a manutenção, tá, da escravidão no Brasil. Todo mundo praticamente já havia abandonado a questão da escravidão, o Brasil ainda se mantinha como um país escravocrata, né? Então, ele teve uma importância muito grande no fortalecimento dos movimentos abolicionistas lá naquela época, e os seus escritos até hoje são utilizados e lembrados, né, como parte da fomentação das discussões que mostram, que trazem para a gente a importância da literatura negra aqui no Brasil. Beleza? Só que na mesma época em que viveu o Luiz Gama, que a gente acabou de falar, também viveu Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis. Quem era Maria Firmina dos Reis? Vamos lá. Era filha de pai negro e mãe branca. Foi criada na casa da tia materna, em contato direto com a literatura desde a infância. Além de escritora, ela tornou-se professora e chegou a lecionar para salas mistas, meninos com meninas, né? Brancos e negros, todos na mesma turma. Uma grande inovação naquela época. Então, dá para se imaginar esse contexto no Brasil, né? Uma escritora, professora negra, numa sala de aula, lecionando para meninos e meninas, e também, entre esses, meninos brancos, meninos negros, meninas brancas, meninas negras, né? As chamadas salas mistas nessa época. E assim, particularmente, me identifiquei muito, porque como professor, hoje a gente tem uma realidade super diferente, mas nessa época era uma inovação você ter salas mistas, né, com meninos e meninas misturadas, e ainda mais negros e negras. E isso realmente aconteceu. Então, ainda tinha essa questão do preconceito com relação aos autores negros, por isso que existia essa desconfiança por parte de quem acabava lendo os seus escritos. E para evitar essas retaliações, né, ou que a população extremamente escravista não boicotasse os seus escritos, as suas obras, eles preferiram então trocar a assinatura da obra no seu nome, colocando então um pseudônimo. Então, Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama, né, assim como Machado de Assis, já no finalzinho do século XIX, são justamente escritores que resistem
a todo esse contexto, tá, extremamente desfavorável, e consegue lançar obras literárias importantíssimas para a época, que alavancaram os movimentos abolicionistas e conscientizavam cada vez mais pessoas a também aderirem à causa da abolição, né, no sentido de acabar com a escravidão no Brasil. Eu vim na África, junto com meus santos. Eu vim na África, junto